E o presidente do TSE se reúne hoje com o ministro da Defesa. O encontro pode abrir um novo capítulo na relação entre a Justiça Eleitoral e os militares brasileiros. De Brasília, Marília Sena. A relação das Forças Armadas com o Tribunal Superior Eleitoral começou com as críticas do presidente Jair Bolsonaro à segurança do sistema eletrônico de votação. Em um gesto de atenção às manifestações de Bolsonaro, o então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, convidou os militares para ajudar na fiscalização do processo eleitoral. Desde então, o vínculo entre Forças Armadas e Justiça Eleitoral passou a ser alvo de olhares atentos em Brasília. O especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo explica que no Brasil nunca houve uma relação desse tipo. Eu não atribuiria esta situação, essa relação conturbada, a um determinado presidente do TSE. Recentemente passaram 3 ministros presidentes do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e agora o ministro Alexandre de Moraes, e esta relação anda conturbada não só com o atual presidente, como também nas gestões anteriores. E eu atribuo aí essa turbulência a um interesse maior, digamos assim, das Forças Armadas, que até então, nos últimos 20 anos, não demonstrava grande preocupação com a justiça eleitoral e com as urnas eletrônicas, e mais recentemente isso passou a existir. A convivência dos militares com o TSE foi concretizada na gestão do ministro Edson Fachin. Integrantes das Forças Armadas e técnicos do tribunal passaram a discutir o processo eleitoral por meio da Comissão de Transparência Eleitoral do TSE. Mas o relacionamento não foi dos melhores. Com os discursos do presidente Bolsonaro em tom de crítica ao tribunal, o ministro Edson Fachin se distanciou dos militares do Poder Executivo e saiu em defesa das urnas eletrônicas. E me permito dizer, a esmagadora maioria da população brasileira, basta ver a última pesquisa Datafolha, e a maioria da população brasileira acreditamos na urna eletrônica e reverenciamos o trabalho valoroso da nossa TI. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, até tentou uma aproximação. Buscou reuniões pessoais com Edson Fachin, que negou os encontros. Porém, antes de passar o bastão do comando do tribunal para Alexandre de Moraes, Fachin atendeu a um pedido dos militares e permitiu a inclusão de 9 deles no grupo que inspeciona as urnas eletrônicas. Está marcado para esta terça-feira o primeiro encontro formal entre Alexandre de Moraes e ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O encontro pode dar um novo rumo à relação entre TSE e os militares. Moraes construiu um bom relacionamento com generais brasileiros nos períodos em que foi secretário de Segurança Pública em São Paulo e ministro da Justiça no governo do então presidente Michel Temer. E uma informação curiosa: Alexandre de Moraes costuma fazer atividades físicas ao lado de soldados da ativa no setor militar urbano, aqui em Brasília. No ano passado, a discussão sobre a segurança do voto eletrônico teve um novo desdobramento no Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição do voto impresso, sem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi rejeitada em uma comissão especial por 22 votos a 11. Na última semana, a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE reuniu várias personalidades do cenário político brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro conversaram bastante em segredo. Sorriram, mas após estas cenas, Bolsonaro ouviu durante 27 minutos Moraes defender o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo.
mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Agora, a missão do ministro Alexandre de Moraes é continuar desencorajando discursos críticos às urnas eletrônicas e amortecendo o clima entre os poderes até o final de outubro.